herdeiro do cálice sagrado. Maria Nazarete Dória pelo Espírito Helena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Por que vender? Poderíamos transformá-la em um orfanato, uma casa de abrigo ao idoso. Há tantas outras pessoas que também podem ser felizes aqui. Você sabe o quanto a minha mãe amava fazer isso. Por outro lado, você continuaria dando prosseguimento à obra que minha mãe criou, o que acha? Agora, se meu pai quiser continuar morando aqui depois do casamento, ele também tem todo o direito. Cabe a nós acatar e respeitar a vontade dele. Tem razão, meu filho. Seja feita a vontade de Deus, que ele possa ser feliz. É o que devemos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que os anjos falam pela boca dos padres, pensou a governanta. Um dia, o Senhor Rideu veio falar com ela a mesma coisa sobre a casa. Ele, na verdade, queria ouvi-la, saber sua opinião. Iria conversar com todos os filhos e fazer uma divisão de bens, mas gostaria de doar para obras a casa de caridade, um hospital, uma escola, um abrigo, o que o filho pudesse tomar conta. Tudo em memória de Maeva. Só fazia questão que uma sala fosse reservada e tivesse as fotos de Maeva e alguns quadros que ela pintara, e que esse ambiente fosse transformado em um museu. Assim foi acertado entre os membros da família, que ficaram felizes com a decisão do pai em preservar a memória da mãe colocando a mansão para atender aos necessitados. Rideu e Maria se casaram em cerimônia simples. Carlos, emocionado, celebrou o casamento do pai. O casal foi morar no apartamento de cobertura de Rideu por insistência dos filhos, pois Maria queria morar no apartamento dela. As obras do Padre Carlos tornaram-se um sucesso dentro e fora do Brasil. 5 anos se passaram e o padre lembrava-se de Bruna com a mesma saudade, com o mesmo amor de sempre. Capítulo 9. Voltando a Bruna. 2 meses depois que Bruna deixou o Brasil, em plena sala de cirurgia, ela passou mal. Não caiu porque foi amparada por um colega. Seu pai, preocupado com a sua saúde, obrigou-a a ficar em repouso e solicitou vários exames para chegar a um diagnóstico. Para susto e surpresa, primeiro do pai, depois da filha, o seu mal-estar deu-se devido a uma gravidez. Bruna estava grávida, não sabia o que pensar nem o que fazer. O pai, tomando a palavra, disse: "Quero que saiba que estou do seu lado, sempre sonhei ser avô e confesso que essa possibilidade me deixa muito alegre. Contudo, vou respeitar a sua vontade, apelo à sua sensatez que não tome nenhuma decisão precipitada. Se quiser falar comigo sobre a paternidade do seu bebê, abra o seu coração, saberei ouvi-la. Se não quiser falar a respeito vou entender perfeitamente, só quero que tenha certeza de que estou do seu lado." Com os olhos cheios de lágrimas ela pediu: "Papai, deixe-me pensar, fui tomada de surpresa, preciso sentir no coração o que de fato significa esta gravidez em minha vida. O Senhor é meu pai e me conhece mais que qualquer pessoa neste mundo, não preciso lhe contar nada, o Senhor sabe o que aconteceu no passeio que fiz ao Brasil. Claro, minha filha, você precisa descansar. Feche os olhos, relaxe e não pense em nada, apenas lembre-se de que não está só. Sabe, filha, vou lhe confessar algo a respeito de sua gravidez. Não sou devoto, não tenho religião, mas se eu fosse Deus pediria que você tivesse esse filho." Naquela noite, longe de Carlos e sem saber nenhuma notícia dele, Bruna sonhou que estava em um jardim com muitas crianças brincando e ele chegava com um lindo menino e lhe dizia: "Veja só como ele se sujou na terra. Esse nosso filho não é um tesouro em nossa vida." Abraçados com o menino, os dois trocaram um beijo. Ela acordou sobressaltada, o quarto estava em silêncio e com um cheiro de perfume no ar. "Meu Deus, tudo me pareceu tão real. Carlos, Carlos, onde está você? Eu espero um filho nosso. O que farei da minha vida sem você?" No dia seguinte, ela procurou o pai e comunicou-lhe que iria ter o filho e que tinha um pedido a lhe fazer, que jamais comentasse com quem quer que fosse sobre a paternidade do filho. Ele jamais saberia sua origem e, para todos os efeitos, diria que o pai estava morto. O pai disse que isso não achava certo, pois as pessoas tinham o direito de saber sua origem e conhecer os pais, da mesma forma os pais tinham o direito de saber de sua paternidade.
Pediu que ela desse tempo ao tempo e completou dizendo que respeitaria o pedido dela e cuidaria do neto com todo o amor, pois este seria o maior presente de sua vida. A gravidez foi perfeita, ela teve certeza de que teria um menino. O avô reformou todo o apartamento para receber o neto, preparou o quarto com todo carinho e esmero. Enquanto examinava com orgulho e admiração o quarto que receberia o neto, ele lembrava, o menino iria se chamar Eduardo, nome escolhido por Bruna, homenageando o pai dele. Ela convivera pouco tempo com o avô, porém foi o suficiente para apegar-se a ele. Eduardo nasceu. Era um lindo menino. Tinha os olhos puxadinhos e seus cabelos eram negros e lisinhos. Bruna apertava o filho nos braços e as lágrimas caíam vagarosamente dos seus olhos. Ela examinava a semelhança física dele com o pai. Uma enfermeira entrou no quarto e, encantada com o bebê, exclamou: "Que bebê lindo! O pai é oriental, não é?" "O avô dele é japonês", respondeu Bruna orgulhosa. O avô adotou o neto como se fosse um filho. Andava com ele para cima e para baixo, o bebê encantava a todos. Era calmo, risonho e, muitas vezes, a mãe o olhava e chorava em silêncio. Tinha a presença viva do seu amor ali ao seu lado. Os olhos dele eram os olhos de Carlos. O tempo passou rápido. Eduardo amenizou a saudade e a solidão de Bruna. Ela viajava muito com o filho, que já estava crescido, era muito inteligente e gostava de conhecer lugares. Enchia a mãe de perguntas sobre o Brasil, pedia para conhecer o Brasil e dizia que a terra dela era bonita. O avô sempre participava das atividades escolares do neto. Em uma reunião escolar, Bruna e seu pai ouviram muitos elogios sobre o garoto, que era um exemplo na escola. De repente, Bruna reparou em um senhor que estava à sua frente. Era o mesmo senhor do avião. Ela o reconheceu. Assim que foi possível, ela se levantou, aproximou-se dele e perguntou: "O senhor não se lembra de mim?" "Sou a moça do avião que anos atrás desabou em lágrimas ao seu lado." Ele, sorridente, respondeu: "Meu Deus, que coincidência, eu não a reconheci. Você está diferente, mais bonita, é claro. Como esse mundo é pequeno. Estou aqui na reunião de minha neta, minha filha é arquiteta, trabalha para o Estado e justo hoje não podia faltar em uma reunião importante, e o meu genro está viajando. Estou aqui representando-os. Não que eu seja desocupado. Mas sabe como é avô, a gente sempre dá um jeito. E você, está aqui por quem?" "Pelo meu filho." Apontando para um pequeno grupo de crianças ele disse: "Olhe, minha neta, é aquela que está brincando com aquele japonesinho." Bruna, rindo, respondeu: "Aquele japonesinho é o meu filho." Que coincidência maravilhosa! Eles são colegas da mesma classe, olha só como se dão bem. Eu tenho um netinho japonês que nasceu no Havaí, lembra-se que lhe falei que tinha 2 filhos. Na ocasião que a encontrei no avião, meu filho estava de mudança para o Havaí. Ele comprou um restaurante e depois se casou com a ex-proprietária. Ela é filha de japonês, eis o porquê de meu netinho também ter os olhos puxadinhos." "Que idade tem o seu filho?" perguntou o Ângelo interessado. "Fez 8 anos na semana passada." "E sua netinha?" "Completou 8 anteontem." "Engraçado, eu lembro que fiquei sabendo da gravidez da minha filha pouco tempo depois que cheguei do Brasil naquela ocasião." "E pela idade do seu filho, naquela viagem você já estava grávida?" exclamou. "Sim, estava no começo de minha gravidez. Talvez tenha sido o motivo de tanta sensibilidade. Torno a lhe agradecer e pedir desculpas por aquele dia." "Ah, eu entendo. Minha filha, quando engravidou da minha netinha, ficou muito sensível, chorava por qualquer coisa, toda a família engravidou com ela. Agora imagino você viajando sozinha sem o marido, com certeza se sentiu insegura, isso é normal." Conversaram bastante sobre as crianças. Eduardo disse para a mãe que o presente que haviam comprado tinha sido para Daniele, que fizera aniversário e levara um bolo para a escola dias antes. Lembrou-a de que alguns dos jogos que ele ganhara de aniversário tinham sido presentes dela. Os 2 avós logo se entrosaram e trocaram telefones. Ângelo gostava de jogar xadrez tanto quanto o pai de Bruna, assim, eles combinaram de jogar uma partida quando fosse possível para os 2.
As crianças adoraram a ideia. Todos se despediram. O pai de Bruna seguiu para o hospital e ela voltou para casa com o filho. Observando as ruas enfeitadas pela beleza da primavera, Bruna recordava o dia em que conheceu Ângelo. Ainda não sabia que trazia no ventre a maior riqueza de sua vida, seu filho. Agora, já não pensava nem sofria tanto por causa de Carlos e evitava se deixar levar pelos pensamentos, pois quando se lembrava dele sentia um aperto no coração e uma vontade imensa de chorar. O filho era tudo em sua vida. No início sofreu muito, as pessoas lhe perguntavam pelo pai japonês, os colegas não comentavam nada, mas ela sabia que se perguntavam, quem será o pai? Alguns fizeram fofocas sobre ela e um médico japonês, muito bonito, culto e comprometido, que havia ido fazer estágio no hospital e retornara para o Japão, justamente no início de sua gravidez. Ela pouco se importava, achava até graça. Eduardo, pedindo sua atenção, perguntou: Mãe, eu sei que o meu pai morreu, mas eu não tenho parentes no Japão. Tenho a maior vontade de conhecer dois países, o Brasil e o Japão. Eu conheço alguns parentes seus do Brasil e fico pensando que o meu pai certamente tinha os seus parentes no Japão, por que não procuramos por eles? Meu filho, eu já lhe falei toda a verdade sobre o relacionamento meu e do seu pai. Não ficamos juntos muito tempo, namoramos um dia. Aconteceu o que acontece entre um homem e uma mulher e fiquei grávida. Não deu tempo de comunicar a ele. Eu não sei nada da família dele no Japão. Vamos deixar essa conversa triste de lado. Mamãe não quer vê-lo triste nem quer ficar triste. Amei demais seu pai e continuo amando, mas você é a minha vida, é a continuação dele. Você amou muito mesmo meu pai. Ele era legal com você? Eu queria tanto que ele estivesse conosco. Eu o amei muito, muito, muito. E ele também me amou. Foi o melhor homem que conheci na vida. Era parecido com você, lindo, gentil, inteligente, amoroso, bondoso, um ser humano nobre, mas, infelizmente, o Pai do Céu não permitiu que ficássemos juntos, temos de entender a vontade dele. Então eu quero crescer e ser igual ao meu pai. E não vou morrer, vou cuidar de você e do meu avô, que é muito legal. Se o meu pai estivesse vivo, quantos anos teria? Eduardo, você quer ir comer aquele lanche gostoso com batatinhas fritas? Perguntou Bruna, criando nele uma nova expectativa a fim de que esquecesse o assunto. Claro que quero, oba, adoro o lanche e, principalmente, as batatinhas fritas. Respondeu o garoto eufórico. Vamos lá, então. Fique de olho se não tem nenhum guarda por aí, disse Bruna fazendo o retorno para estacionar. A mãe de Daniele, Ana, fez amizade com Bruna, e elas ficaram amigas. As crianças se davam super bem. Os avós e o marido de Ana curtiam muito os torneios de xadrez. Os dois amigos inseparáveis, Eduardo e Daniele, completaram 9 anos e continuaram na mesma escola. Nas férias daquele ano, os pais de Daniele convidaram Eduardo para passar alguns dias no Havaí na casa do tio de Daniele. Eduardo pediu para a mãe e para o avô que o deixassem acompanhar a amiguinha e seus pais. Bruna sentiu um aperto no peito, o filho queria ir, mas ela tinha dúvida se a viagem lhe faria bem. Ele ainda era tão pequeno. Nunca havia saído sem ela. Os pais de Daniele prometeram cuidar dele e ela sabia que o fariam. Lembrou-se da última conversa que tivera com Carlos. Ele disse ter uma irmã viúva com 2 filhos que viviam no Havaí. Será que ainda moravam lá? Por fim, ela concordou em deixá-lo ir com a família amiga. Seu pai lhe chamou a atenção, e estava totalmente certo, ela morria de medo de perder o filho, mas não seria privando-o de viver sua vida que conquistaria seu amor. Eduardo passou 10 dias no Havaí e trouxe muitas fotos. Voltou apaixonado pelos novos amigos, pela tia Simone e pelo tio Oscar. Disse que Mateus era muito bonito e os jovens eram demais. Bruna olhou as fotos e sentiu um aperto no coração, era uma família muito bonita. Se Carlos não fosse um padre, ela poderia ter uma família parecida com aquela. Enquanto examinava as fotos e o filho contava as aventuras de sua viagem, ela voltava ao passado. Como reagiria Carlos se soubesse que tinha um filho? Deixaria a igreja por ele? Seriam felizes?
Fizeram um juramento, não procurar notícias um do outro, e foi ele quem propôs. Ela precisava se dar a oportunidade e, no decorrer daquele tempo, ela tivera alguns romances breves, mas não conseguiu se envolver com ninguém. Como dizia o pai, alguns corações eram eternamente fiéis. À noite, o pai chegou com um envelope e colocou sobre a mesa do jantar. Pediu para Eduardo abrir e ler. Ele leu em voz alta e ficou emocionado. Lá estavam duas reservas, ele iria com a mãe fazer uma viagem para Portugal, França e Itália. O pai sorrindo explicou: Eduardo ainda tem muitos dias de férias e você, Bruna, precisa aproveitar os dias para ficar ao lado dele. Pesquisei com o agente de viagens e ele me recomendou este pacote. O garoto ficou super feliz e, abraçando-o, agradeceu-lhe. Virando-se para a mãe disse: Vamos curtir bastante esta viagem, mamãe. Você não quis ir para o Havaí e não sabe o que perdeu, mas esta viagem nós dois vamos aproveitar cada minuto. Bruna viajou com o filho. Realmente, cada minuto parecia um sonho. Ela estava encantada com cada lugar novo que conhecia. A viagem estava chegando ao fim. Que pena, reclamou Eduardo. Eles estavam na Itália, país encantador. Haviam feito algumas excursões maravilhosas. O guia propôs que eles conhecessem os arredores de Roma, lugares históricos, verdadeiras relíquias da história da humanidade. Eduardo perguntou se não havia a possibilidade de conhecerem o Vaticano. Queria conhecer a igreja de São Pedro. Bruna empalideceu. O guia respondeu que poderiam ir e que ele era um garoto muito inteligente. Ir a Roma e não conhecer o Vaticano era de fato imperdoável. Assim, todo o grupo que viajava com eles aplaudiu a ideia do garoto. Todos visitariam o Vaticano e no outro dia estariam retornando ao destino. Bruna ficou emocionada, a igreja de São Pedro era algo além do imaginável. Tudo ali era muito bonito. O movimento na Praça São Pedro era grande, muitos padres, freiras se misturavam com a multidão. Seus pensamentos iam ao encontro do padre Carlos. E não era coincidência o filho amar tanto a igreja. De mãos dadas com Eduardo, Bruna se desviava dos grupos, sentia-se um tanto incomodada com tantos padres e freiras à sua volta. As lembranças vinham fortes, e ela pensava que nunca chegara a ver Carlos vestido de padre nem queria. Procurava não formar nenhuma imagem dele a esse respeito. Como será que ele estava? Sentia um aperto no coração cada vez que pensava nele. Distraída, não percebeu que deixara cair o cachecol. Já estava deixando o jardim quando um rapaz veio correndo até ela pedindo licença e disse-lhe: Você deixou cair isto. Ela pegou o cachecol e agradeceu-lhe. Por alguns segundos os dois se entreolharam. Como ele lembrava Carlos, pensou Bruna. O rapaz olhou para Eduardo e perguntou: Você, como eu, deve ter parentes no Japão, não é? Eduardo, sorridente, respondeu: Acredito que tenho sim, apesar de não ter contato com nenhum deles. Como é o seu nome? Perguntou o menino. Eu me chamo Marcos, e você? Eduardo, respondeu o menino alegremente. Em poucos minutos, os dois já haviam trocado valiosas informações. Bruna ouviu o rapaz falando que morava nos Estados Unidos. Era brasileiro, descendente de japonês. Eduardo respondeu-lhe que era filho de brasileira com japonês. Seu filho é muito simpático, disse ele, voltando-se para Bruna. Então, você é brasileira como eu. Considero uma sorte encontrar alguém que fale português por aqui, respondeu ela. Posso pagar um chocolate para o meu novo amigo? Pediu ele, apontando um café próximo. Bruna o seguiu e em poucos minutos ele contou que estava voltando da França, fora levar a filha para passar alguns dias com os avós. Ela ainda estava sofrendo muito a perda da mãe ocorrida havia 3 meses em um acidente de carro. Ele estava tentando cumprir sua missão de vida, pois a filha precisava muito dele. Eduardo, tocando o braço dele, falou: Não cheguei a conhecer meu pai, pois ele morreu antes que eu chegasse ao mundo. Minha mãe sofreu muito, mas eu estava ali para ficar ao lado dela. Sua filha vai ser feliz ao seu lado, pois eu sou muito feliz, mesmo não tendo meu pai perto de mim. Marcos pediu perdão a Bruna por ter tocado em um assunto tão delicado.
Ela respondeu: Não se preocupe comigo, faço o possível para ver meu filho feliz e aconselho a você a fazer o mesmo, o tempo é um grande aliado. Conversaram alguns minutos e logo Marcos já sabia que eles também moravam nos Estados Unidos. Antes de Bruna se retirar, ele lhe entregou um cartão e pediu: Gostaria muito de revê-los. Adorei conhecer seu filho, temos algo em comum e, se não for pedir demais, gostaria do seu telefone também. Os dois se olhavam. Bruna sentiu algo muito familiar naquele olhar, ele também dizia para si mesmo: Não sei o porquê, mas tenho impressão de que conheço esta moça. Eduardo contava e mostrava para o avô tudo o que conhecera em sua viagem. Falou do amigo japonês que conheceu em Roma e que ele era muito simpático e também era brasileiro, tal como a mãe, e que morava nos Estados Unidos e trabalhava na NASA. Marcos prometeu que ia ligar e marcar uma visita. O avô, rindo, respondeu: Fazer amizade é sempre muito bom, ele será bem-vindo em nossa casa, se é seu amigo e de sua mãe, será meu também. O pai de Bruna por alguns segundos ficou em silêncio e pensou: será uma oportunidade para Bruna tirar o outro japonês da cabeça. E quem sabe, Eduardo ganhar um pai parecido com ele. Uma semana depois, a família estava reunida assistindo a um filme quando o telefone tocou. A mãe se levantou para atender e Eduardo gritou: Vou dar uma pausa até a senhora voltar. Era Marcos, perguntando como estava Eduardo. Bruna respondeu: Você vai saber dele mesmo como está, não para de falar da viagem. Após alguns minutos de conversa com o garoto, Marcos pediu para falar com a mãe dele. Desde o primeiro dia que se conheceram houve uma atração entre ambos, que eles não sabiam explicar. Marcos disse a Bruna que gostaria de encontrá-la, queria ver Eduardo, quem sabe no próximo fim de semana. Sem pensar muito ela concordou. Tudo bem, pode ser no próximo fim de semana. Ele vai ficar contente. Marcos suspirou do outro lado da linha e perguntou se poderia ligar antes do encontro e qual seria o melhor horário, pois não queria atrapalhar, sabia que ela era médica e não tinha horários. Ela disse que ele poderia ligar na quinta-feira à noite, pois ela estaria em casa e assim combinariam o encontro. O pai ouvia a conversa e intimamente torcia para que Bruna viesse a gostar do rapaz. No primeiro encontro, eles foram almoçar em um restaurante brasileiro e depois andar pelo parque que estava cheio de atrações. Eduardo estava feliz da vida. Bruna chegou a pensar: será que meu filho está assim por ter semelhança física com ele? Antes de se despedirem, Marcos apertou a mão de Bruna e disse: Por favor, preciso vê-la outras vezes. Você não pode imaginar o bem que está fazendo ao meu coração. Bruna, brincando, afirmou: Sou cardiologista, talvez seja por isso. Não, não é por sua especialidade médica, são os seus olhos, sua boca, sua voz, seus cabelos que têm me feito esse bem, disse ele. No caminho de volta, Eduardo pegou a mão da mãe e falou: Eu notei que você e o Marcos se olharam de forma diferente. Se você namorasse e casasse com ele, eu iria ficar muito feliz. Eduardo: Que história é essa? De onde você tirou a ideia de namoro e casamento? Ora, mamãe, você é solteira e ele é viúvo. Qual seria o problema? Os únicos que poderiam criar problemas seriam eu e o vovô, e tenho certeza de que nenhum de nós seremos contra. Meu filho, por favor, acabamos de conhecer o Marcos, somos apenas amigos e você já está com essas ideias na cabeça. Não fale isso para o seu avô, tudo bem? Tudo bem, não vou falar nada. Mas você mesma me disse que ficou apenas uma vez com o meu pai e eu nasci, e que foi um grande amor. Não pode acontecer novamente? Sim, pode, mas por enquanto vamos guardar segredo, ok? Prometo, mas se você quiser se casar com o Marcos eu vou gostar muito. Ele é parecido comigo e quando andarmos pelas ruas vão perguntar se ele é o meu pai e eu vou dizer que sim. Todos vão acreditar. 3 meses depois do primeiro encontro, Bruna e Marcos saíam sozinhos pela primeira vez. Fizeram um pacto, não iriam perguntar nada sobre a vida passada, o que importava era dali para frente. Bruna passou a ter Marcos ao seu lado. Ele era maravilhoso, ele e Eduardo se tornaram inseparáveis, eram como pai e filho.
A filha de Marcos também gostava de ficar com eles, e o pai de Bruna estava confiante na felicidade de todos. Algumas vezes, antes de dormir, ela revia Carlos pedindo que ela se casasse e fosse feliz. Era o que ela iria fazer. Deus fora muito bom, colocara outro japonês maravilhoso em seu caminho. Os boatos no hospital diziam que ela tivera um caso com ele e nascera Eduardo, e que agora os dois haviam reatado. Bruna achava graça e até sorria. Seria bom. Tendo Marcos ao seu lado, o filho não iria mais querer saber dos parentes do Japão e ela teria um pouco mais de tranquilidade. Daria tudo para saber como Carlos estava. Teria se esquecido dela? Que bobagem, ele não a amava, fora apenas uma noite que ele se desviara para os seus braços, logo recobrando a razão pela qual vivia. Sua igreja, ali era a sua vida, quem sabe entre uma fuga e outra, amando outras mulheres. O envolvimento entre Marcos e Bruna ficava mais forte a cada dia. Ele já fazia planos para o casamento. Iriam esperar até o fim do ano por causa dos estudos de Maeva. Eduardo mais uma vez fora convidado para ir passar os feriados prolongados no Havaí e a mãe cedeu. Em conversa com Marcos ela disse que o filho adorava a família de Ângelo que morava lá. Eles não falavam sobre a vida particular, porém, a ocasião não era inconveniente e Marcos disse-lhe que tinha uma irmã casada que morava no Havaí. Se Bruna desejasse ir até lá eles poderiam visitá-la. Bruna tentou se lembrar. Carlos também tinha uma irmã no Havaí, mas ela era viúva daquele senhor que estivera no hospital e desencarnara vítima de câncer. Capítulo 10. O casamento de Marcos. Rideu ficou muito contristado com a morte súbita da nora, que desencarnara em um acidente de carro. Sua netinha tão meiga e inteligente ficara sem a mãe, e seu filho Marcos ficara desolado. Ele também havia passado por isso e sabia o quanto era doloroso, mas todos deram muita atenção a Marcos e, graças a Deus, as coisas já estavam melhorando. Marcos estava vindo ao Brasil a passeio com a filha. Era uma felicidade imensa receber os netos em seu apartamento, que tinha espaço para todos. A cobertura era de fato uma beleza, ele fizera um jardim com flores, ervas e frutas, e tinha uma piscina particular, onde os netos e o padre adoravam nadar. Marcos se despediu de Bruna no aeroporto, prometeu que assim que chegasse ao Brasil ligaria para ela. Iria visitar os familiares e também comunicá-los do seu casamento. Bruna abraçou-o, desejando boa viagem. Beijou Maeva, que não escondia a alegria de poder visitar o avô. Eduardo comentou com Marcos: "Um dia quero ir com você ao Brasil. Tenho muita vontade de conhecer a terra de vocês." Virando-se para Maeva pediu: "Tire bastante fotos de todos os lugares a que você for, eu quero ver tudo." "Pode deixar, vou tirar fotos até da ONG que tem o meu nome, lógico que é por causa da minha avó, pois foi ela quem começou a desenvolver o trabalho com o meu tio. Prometo que vou lhe trazer muitas fotos." Sentados no jardim, pai e filhos observavam alguns idosos que circulavam de um lado para o outro. Marcos reparou nas reformas que haviam sido feitas para abrigar os 80 idosos que viviam ali. Maeva tirava as fotos e pensava: "Eduardo vai ficar super feliz em saber que a nossa família mantém uma casa que abriga idosos carentes e assistem a outros tantos em consultas e tratamentos." Ela tinha o avô como um bom homem, inteligente, trabalhador e bondoso. O tio padre, nem se falava. O que ele fazia pelas comunidades carentes era próprio de um ser divinal. Marcos comunicou ao pai e ao irmão que pretendia se casar em breve. Encontrara uma boa moça, que lhe devolvera a vontade de viver. Ela tinha um filho que ele já havia adotado no coração como seu. E contou aos dois que fisicamente o menino era mais parecido com ele que sua própria filha, e que ele amava tanto o garoto quanto amava Maeva. O padre, batendo nas costas do irmão, disse: "É muito bom vê-lo assim, meu irmão. Deus sempre coloca alguém em nosso caminho para nunca desistirmos de crer no amor e na possibilidade de recomeçar nova vida. Você pretende se casar quando e onde? Eu gostaria de estar presente e abençoar o seu casamento com a minha futura cunhada, de quem ainda não sei nem o nome. Assim que voltar desta viagem, vou oficializar o meu pedido de casamento, espero que Bruna aceite casar-se comigo."
Faço questão de sua presença e de sua bênção em nosso casamento. Carlos sentiu uma pontada na fronte, que coincidência a noiva do irmão se chamar Bruna. Ele também amara uma Bruna que em nada tinha a ver com a moça que seria a esposa do irmão. O pai perguntou para o filho. Trouxe uma foto de sua noiva para conhecermos. Santo Deus, como eu sou desligado. Acredita que não pensei nisso? Para falar a verdade, acho que nunca tiramos fotos juntos. A garota se aproximou dos três dizendo que já havia fotografado tudo o que precisava levar para mostrar aos amigos, mas, em especial, para Eduardo. O avô quis saber quem era Eduardo. Ela respondeu: é o meu meio-irmão. Um menino muito legal, acho que quando nossos pais decidirem se casar, vamos nos dar muito bem. Todo mundo fala que ele é mais parecido com o meu pai do que eu. Pudera. Os dois são homens. E da mãe dele você também gosta? Perguntou o padre. Gosto muito, além de ser educada, muito bonita, nunca tentou assumir o lugar de minha mãe em meu coração. Ela sempre fala para mim e para o Eduardo que nossos pais morreram e foram para o céu, mas nós devemos guardá-los sempre na lembrança e no coração. Ela é viúva, Marcos? Perguntou o pai. Não, ela nem chegou a se casar com o pai do filho. Ele faleceu antes de o menino nascer. Procuro não perguntar muito sobre isso porque sei que não são lembranças boas. O Senhor, assim como eu, sabe o que é perder alguém que amamos. Ela amava demais o pai de Eduardo. Fizemos um pacto, não tocamos em assuntos de família, não por maldade, mas porque ela cresceu longe da mãe, perdeu o pai de Eduardo, assim evitamos tocar nesse assunto, ao menos por enquanto. Atendendo ao pedido do encarregado pelo abrigo, eles entraram para acompanhar as novas diretrizes dadas pelo padre. Tudo estava conforme ele havia planejado. O pai se orgulhava de tudo o que o filho fazia. Marina veio ao encontro deles. Emocionada, beijou e abraçou os meninos. Passando o braço sobre os ombros de Maeva, ela disse: meu Deus, como esta menina cresceu! Está uma mocinha! E como é linda! Venham, vamos fazer um lanche. Eu preparei 2 bolos, nozes e chocolate. Não sei se ainda gostam dos 2 bolos, que eu era obrigada a fazer porque cada um tinha um gosto. A Simone não, ela preferia mais uma torta de morango. Como sinto falta daqueles tempos, disse ela suspirando. Sentados à mesa, Carlos pediu que Marcos contasse a boa nova sobre o casamento dele para Marina. Vou me casar novamente, você acha que estou certo? Meu filho, quem ama tem o coração cheio de amor. É justo que divida sua vida com outra pessoa, que o ame e divida com você os cuidados de uma mãe para com esta mocinha. Quem é a felizarda que vai levar meu menino para o altar? Uma brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Uma moça bonita e educada, que me devolveu a vontade de viver e ser feliz. Sendo assim, meu filho, Deus o abençoe, é isso que todos os dias eu peço a ele por vocês. Enquanto servia à mesa, a velha governanta, que já apresentava dificuldades nos movimentos, perguntou: Senhor Rideu, cadê Dona Maria que não veio com o senhor? Ah, ela saiu logo cedo, foi visitar alguns parentes que chegaram da Bahia e que havia muito tempo não os via. Fique sossegada que amanhã ela deve vir por aqui cuidar dos afazeres. Pois é, parece mentira. Vocês não imaginam a falta que faz Dona Maria por aqui. Nem sei o que seria de nós se ela tivesse de se afastar por muito tempo. É bom você ir se acostumando a não contar muito com a presença dela. Em breve, vamos para o casamento do Marcos. Depois, pretendo ir ao Havaí e depois vou ao Japão. Estou com vontade de fazer uma viagem prolongada com a minha esposa. Nasci no Japão, cresci com seus costumes antigos, porém, não conheci os lugares sagrados e históricos. Quero ir conhecer o novo Japão, seus costumes atuais e visitar os templos que foram construídos há milhares de anos. Acho que mereço esse presente. Trabalhei muito, já ganhei o suficiente para viver bem até quando Deus quiser, portanto, decidi que vou conhecer as coisas boas da minha terra. Faz muito bem, papai, respondeu o padre batendo no ombro dele. Viajar sempre faz bem ao corpo e à alma, e o Senhor soube juntar com dignidade recursos que lhe permitem isso.
Endosso o que Carlos disse, afirmou Marcos, abraçando o pai. Senhor Rideu abraçava os dois filhos e agradecia a dona Marina pelo lanche, acrescentado. Vá se acostumando porque você vai assumir as tarefas da Maria enquanto estivermos fora. Eu tenho certeza de que vai tirar de letra. Do jeito que o senhor está falando parece que vai ficar meses fora. Quanto tempo o senhor pretende ficar longe, senhor Rideu? Perguntou a governanta. Sinceramente, não estou calculando nem tempo, nem dinheiro. Quero viajar com Maria o tempo que nos fizer bem. Enquanto não me sentir plenamente satisfeito, não pretendo voltar. Vou colocar essa ideia na cabeça dela, vamos viajar pelo mundo sem compromisso de voltar. Marcos, abraçando Marina, perguntou. Eu gostaria que a senhora fosse ao meu casamento. Posso contar com sua presença? As passagens e as estadias são por minha conta. Oh, meu filho, não fique zangado comigo, você sabe que eu não gosto de sair de casa, quem dirá fazer uma viagem dessas? Não fique triste nem magoado, quando você vier novamente ao Brasil sei que vai trazer sua mulher e eu vou cuidar de tudo o que for preciso. Está bem, bicho do mato. Quando eu vier, trarei minha mulher e o filho dela. Vou contar para eles sobre os bolos que você faz. Maeva puxou a mão do pai e reclamou. Está se esquecendo de me incluir na sua lista. Beijando os cabelos dela e abraçando-a, ele respondeu, você não entra em nenhuma lista de pessoas queridas, você é um pedaço de mim mesmo, filha. Rideu pediu a Marina para pegar as chaves das salas onde eram conservadas as relíquias da família. Parado diante de uma pintura de sua ex-esposa, seus olhos encheram-se de lágrimas. Os filhos emocionados se abraçaram a ele. Por mais que a gente venha a gostar, até amar a outra pessoa, como é o nosso caso, filho, disse olhando para Marcos, jamais deixamos de lembrar com saudade das pessoas que fizeram parte de nossa vida. Eu seria mentiroso se falasse que não sinto falta e saudade da mãe de vocês, ela foi e sempre será uma pessoa muito especial. Carlos, de cabeça baixa, pensou em Bruna. Como estaria aquela que era parte de sua vida? Seu pai estava coberto de razão, por mais que se gostasse, se amasse outras pessoas, era impossível arrancar, apagar a chama do verdadeiro amor, uma vez acesa essa chama, ela era eternamente luz. Em breve, o irmão estaria se casando novamente com uma moça chamada Bruna. Estranha coincidência, o mesmo nome daquela que vivia com ele 24 horas. Ele pediu tanto que ela refizesse sua vida, construísse uma família, será que ela se casara? Tivera filhos? Estaria feliz? Ainda pensava nele? Logo se refez e pediu perdão a Deus. Ele não tinha o direito de sentir ciúmes dela, assim que pudesse iria ajoelhar-se, rezar e pedir perdão pelos seus pensamentos. O pai percebeu o silêncio dele e pensou. Mãe é mãe. Choro de saudade dela todas as vezes que entro aqui, imagino eles, que são filhos. Marcos voltou de viagem e Eduardo fez a maior festa com as fotos que Maeva lhe trouxera. Os dois trocaram fotos de viagens. Os pais acharam graça. Marcos contou para Bruna que Maeva não largou a câmera um minuto, tirando fotos para trocar com Eduardo. Parecia que o mesmo acontecera com ele. Isso era bom, os dois se davam muito bem. O casal decidiu esperar o ano letivo acabar, pois Maeva iria estudar no mesmo colégio que Eduardo. Marcos comprou uma belíssima cobertura perto do colégio e do hospital onde Bruna trabalhava, propriedade do pai dela. Ele, como engenheiro, trabalhava nos projetos da NASA em um escritório, também próximo ao apartamento, e se orgulhava de dizer que adquirira tudo o que tinha com o seu próprio trabalho. Eduardo chegara a comentar com o avô que agora tinha uma família de verdade, mãe, pai, irmã e avô. Padre Carlos foi indicado para assumir um alto cargo dentro da igreja. Precisaria ficar fora do Brasil por um bom tempo. Retornaria como bispo, aumentando suas responsabilidades. Viajou para Roma com todo o apoio da família. Faria um estágio por lá e não sabia quando regressaria ao Brasil. A felicidade de servir a Deus compensava todas as outras coisas. Por telefone, Marcos lhe desejou muitas felicidades e lhe disse que ia sentir sua falta em seu casamento, mas sabia que ele estava a serviço de forças maiores.
Pediu apenas que ele rezasse pela sua felicidade. O casamento de Marcos e Bruna estava próximo. O apartamento montado, a transferência de Maeva em ordem. Eduardo estava mais tenso que o noivo. Ele e Maeva levariam as alianças dos pais. Depois do casamento, eles viajariam para a Grécia e os garotos ficariam com o pai dela na fazenda. Lá tinha uma infraestrutura muito boa. 2 dias antes do casamento, Marcos recebeu um telefonema do pai dizendo que se preparava para embarcar com Maria, mas que sua irmã não poderia ir ao casamento. Por obra do destino ou coisas de Deus, os 2 filhos seriam abençoados no mesmo dia. O padre iria ser consagrado bispo em Roma. Alguém da família deveria ir a Roma e Rideu decidiu, ele ia ao casamento do filho, e a filha, com os netos, iriam para a consagração de Carlos. Marcos disse que sentiria falta deles, mas que ao mesmo tempo se alegrava pelo irmão, e que não faltariam oportunidades para que a família se reunisse e fizesse outra comemoração. Uma cerimônia simples uniu Bruna e Marcos como marido e mulher diante de Deus, dos filhos, familiares e amigos. Bruna agradeceu a Deus por ter colocado aquele homem em sua vida. Ele lhe trouxe muita paz e felicidade. O filho estava radiante e orgulhoso. Ele era parecido fisicamente com Marcos e em muitas coisas pessoais. Maeva pediu para os noivos que deixassem Eduardo e Daniele levarem as alianças, pois ela já estava uma mocinha e não ficava bem. Eduardo e a amiguinha eram do mesmo tamanho, ficaria mais bonito. Os pais concordaram e Bruna lamentou muito a falta de Ângelo, que ainda não conhecia Marcos. Ele estava no Havaí ajudando o filho. Rideu, a sós com a esposa, comentou: "Olho para o filho da minha nora e ele não me é estranho. Lembra-me meus filhos quando crianças." Maria, sorrindo em tom de brincadeira, respondeu: "Meu bem, todo japonesinho se parece um com o outro. Ele é uma graça de menino, além da educação que a mãe lhe dá. Para falar a verdade, ele até parece mesmo da família. Bom, de qualquer forma agora será seu neto. E de sua nora, você gostou?" perguntou curiosa. "Sinceramente, meu filho sempre teve bom gosto, Nikita, que Deus a tenha, era uma boneca. Agora essa outra é tão bonita quanto ela e dá para perceber o quanto eles se gostam. Ela é uma pessoa do bem." Padre Carlos pela manhã, em vestes ricamente trabalhadas, recebeu o anel de bispo em uma cerimônia em que se encontrava o clero do mundo inteiro. Ele chamava a atenção da multidão por seus traços orientais. O destino, após deixar Roma, seria o Oriente. Trabalharia em uma missão grandiosa em Tóquio. Assim que foi chamado em Roma, imaginou que voltaria a trabalhar no Brasil, somente em Roma soube de sua nova missão. Foi conscientizado da necessidade do trabalho em outro país. Ele não foi apontado por mera coincidência, a decisão tomada pelo alto clero de enviá-lo ao Japão era exatamente por ele ser descendente direto daquele país. Ele evitou contar para a família. Ainda era segredo da igreja e, com certeza, o pai não ficaria tão triste com a sua transferência, pois tinha muitos parentes em Tóquio. Iria para o país do pai. Diante do altar, ajoelhado, olhos fechados, cabelos caindo na testa molhada de suor, o bispo rezava e pedia forças a Deus. A imagem de Bruna surgia na sua frente como um cálice, que ele sabia que não mais colocaria nos lábios. As lágrimas desciam do seu rosto. "Senhor, perdoe-me, este é o meu segredo. O meu pecado diante de ti. Ajude-me. Não quero esquecê-la, não posso esquecer o que para mim é sagrado, pois são essas lembranças vivas que habitam dentro de mim que me dão forças para continuar vivendo e cumprindo com dignidade a minha missão." Com o coração em chamas, de olhos fechados ele, diante do altar, continuou: "Preciso, Senhor, amá-la com alegria no coração, sem qualquer outro sentimento que envolva o desejo da carne. Entrego em seus braços a minha vida, sou seu servo, humildemente lhe peço, olhe por ela, Senhor." Ficou orando e se elevando por alguns minutos, distanciando-se das coisas terrenas e penetrando no mundo sutil da luz. O relógio da igreja anunciava as horas. De olhos fechados, o bispo lembrou que naquela hora o seu irmão estaria entrando na igreja, aproximando-se do altar. Iria se casar com uma moça chamada Bruna.
Ele ainda não a conhecia, mas da forma como o irmão a descrevera como pessoa e pelo amor dele pelo filho da moça, sentia muito respeito e amor pelos dois. Pediu muitas bênçãos de paz, amor e felicidade para ambos e toda a família. Pensou no pai que estaria ao lado dele, e lembrou com pena que a irmã, o cunhado e os sobrinhos não estariam no casamento de Marcos. Por outro lado, não podia negar a felicidade de vê-los diante do altar. Bruna também estava com ele, fazia parte de sua existência, era sua própria vida. Onde estavam o terço e a Bíblia, a imagem dela também estava. Ela era uma imagem de sua devoção. Em 3 dias, ele estaria embarcando para sua nova missão. Lembrava-se com carinho e sentia saudades de sua comunidade. Desde que ingressara para o celibato foi conscientizado de que nenhum padre poderia se apegar a uma comunidade, e sim seguir o exemplo de Jesus levando a palavra e o amparo espiritual a qualquer parte do mundo. Ele fez o que pôde pela igreja e seu rebanho. Sentia falta da velha governanta que vivia para servir aos servidores de Deus. Como estaria sua horta? De olhos fechados sentia o perfume dos jardins que cercavam a igreja, contribuição do pai. Diante da imagem do Senhor, ele decidiu que avisaria o pai e a irmã um dia antes da sua partida. Ia pedir ao pai para comunicar ao irmão quando este voltasse da lua de mel. Suspirando profundamente ele se ergueu, encostou a cabeça no altar respeitosamente e beijou o sagrado altar. Ao voltar-se, deparou com alguns jovens seminaristas que, em silêncio, ajoelharam-se diante dele pedindo a bênção. Emocionado, com lágrimas nos olhos, ele os abençoou e se dirigiu aos seus aposentos. Iria tomar algumas providências, arrumar os poucos pertences pessoais e depois celebraria sua primeira missa como bispo. Em seu aposento bispal ele pegou seus pertences pessoais, incluindo o cálice sagrado, presente de seus pais. Ele havia pedido permissão aos superiores para usá-lo, e a igreja aprovara aquele ato de amor. Ele mesmo cuidava do cálice sagrado com todo o cuidado, carinho, respeito e amor. Cada vez que elevava o santo cálice aos céus era pelo mundo, mas em seu coração nunca deixou de pedir humildemente a Deus por aquela moça que era metade de sua própria vida. Chegou até a sonhar que se pudesse deixar como herança para alguém alguma coisa preciosa, seria o cálice e seria para ela. Que tolice, Jesus, disse pedindo perdão a Deus pelos pensamentos. Fazia uma análise de sua trajetória como padre. Em pouco tempo, conquistara muitas coisas boas para a comunidade, mas mesmo no seio da igreja havia intrigas e inveja. Houve muitos comentários pelo fato de, em tão pouco tempo exercendo a missão de sacerdote, ter alcançado um grau tão elevado dentro da igreja. Contudo, ele jamais fez algo pensando nos cargos, mas sim pensando em ajudar o povo. Não achava que seu título era injusto, pois não se acomodara como faziam alguns padres que, simplesmente, rezavam as missas, celebravam casamentos, realizavam batismos, davam assistência a algum moribundo e faziam suas pregações aos domingos. Ele arregaçara as mangas da camisa, colocara os pés no chão e construíra casas populares, oficinas de costura, escolas, abrigos para crianças e idosos, hortas comunitárias, padarias, centros comunitários em que se vendiam os produtos fabricados e plantados. Sempre fizera o que podia, com muito amor e da melhor forma possível. Sua consciência estava em paz. Acariciando o cálice, ele se lembrava de Bruna. Muitas coisas na vida não condiziam com a vontade do Senhor. Ele respeitava as leis deixadas pelos homens e não por Deus, jamais iria discutir esta trama tão difícil para os que optavam servir a igreja. Eram homens comuns, porém, proibidos de expressarem os sentimentos mais nobres da alma, o amor por uma mulher, os filhos. Um dia, com certeza, o mundo e os homens estariam preparados para viver em plena paz com corpo e alma, mas naquele momento precisava honrar o juramento feito diante do Pai. Jamais procuraria Bruna, não que seu coração não pedisse, mas continuaria amando-a, isso ele tinha certeza, seria por toda a sua vida. Capítulo 11. Marcos adota Eduardo. Hideo, ao receber a notícia de que Carlos serviria em Tóquio, ficou feliz e radiante pelo filho. Ele dizia para si mesmo, ele é um herdeiro do Oriente, é justo que Deus queira levá-lo para a nossa terra.
Animado, disse ao filho que em breve iria visitá-lo. Falou dos seus planos em fazer algumas viagens e aproveitar a vida e o tempo que ainda tinham pela frente. O filho o animou, dizendo que ele estava certíssimo e que iria ficar muito feliz em recebê-lo. A irmã ficou entristecida e comentou com os filhos e o marido que achava injusto o que fizeram com o irmão. Ele desenvolvera um trabalho magnífico na comunidade e cidades vizinhas, o que havia feito nunca antes fora desenvolvido, ele até atraíra outros religiosos para o Brasil. Depois que tudo estava andando bem, mandaram-no para longe de sua terra. Era uma ingratidão muito grande. O filho respondeu: Mamãe, meu tio me disse que o trabalho de quem abraça o celibato é esse. Eles devem ajudar a melhorar o mundo e as pessoas. Fique tranquila, eu acredito que meu tio está muito feliz. Você tem razão, Rian. Às vezes, imaginamos que todas as pessoas pensam como nós. Realmente, o meu irmão é muito feliz na escolha que fez. Eu fico aqui falando bobagens quando deveria cumprimentá-lo por esse novo caminho que está abraçando e alegrar-me por ele. Será que não estamos errados em não avisar Marcos? Questionou. Mamãe, disse-lhe a filha, se avisarmos o tio Marcos vai mudar alguma coisa? Com certeza ele irá do mesmo jeito, e, cá entre nós, não deve ser tão ruim assim. Temos parentes no Japão, e eu acredito que ele aceitou porque quis. Quanto ao tio Marcos, ele está em lua de mel. Não seria justo importuná-lo, quando ele retornar a senhora conta. Aliás, nós não conhecemos a esposa dele. Que tal convidá-los para vir passar uns dias conosco? Lia, nem sei como o seu tio tirou essas férias. Depois que enviúvou agarrou-se a NASA como se fosse sua própria vida. Graças a Deus que conheceu essa moça que, segundo meu pai, é um anjo de bondade. Ele disse que ela cuida de Maeva como se fosse sua própria filha. O tempo passou tão depressa, mamãe. Disse a filha se lembrando da avó e da tia francesa que falecera, deixando Maeva. Graças a Deus ela superou bem, está tão linda minha prima. Morro de saudades dela. Será que tio Marcos vai ter outro filho? Sinto falta de crianças na família. Maeva está mocinha, nós crescemos o suficiente, meu irmãozinho já está grande também. Ah, filha, tomara que sim. Você já está namorando, seu irmão também. Não serão muitos anos e vocês vão encher nossa casa de crianças, respondeu a mãe rindo. Eu só vou pensar em me casar quando estiver com tudo em ordem em minha vida. Por essa razão, não sonhe que vai ser avó de filhos meus tão cedo. E, cutucando o irmão, disse em tom de brincadeira, por parte do meu irmão, a senhora tem grande chance de ser avó dentro de pouco tempo, se ele não tomar mais um pouco de cuidado. Meninos, vamos parar com isso. O telefone está tocando, vou atender. Deve ser o tio Marcos. Falou Simone. Marcos disse para Simone que havia ligado para o pai e já soubera da novidade. Ele estava triste, não esperava que o irmão fosse transferido para o Japão e, segundo lhe disse o pai, antes de 3 anos dificilmente deixaria o país para visitar sua terra natal e outros países seria ainda mais difícil. Ele tinha esperanças de que o irmão voltasse para o Brasil depois de tantas coisas magníficas que desenvolvera. A irmã lhe respondeu o que acabara de ouvir dos filhos. Conversaram alguns minutos e Simone o convidou para passar uns dias no Havaí, com a nova família. Ela queria conhecer a cunhada e o filho dela. Bruna encontrou Marcos sentado na sala pensativo e perguntou, meu querido, aconteceu alguma coisa? Você ficou assim depois do telefonema. Alguma coisa que posso ajudá-lo? Ele se levantou, abraçou a esposa e respondeu. Não fique preocupada, não aconteceu nada de mal, pelo contrário, meu irmão foi trabalhar no Japão fazendo o que gosta. Eu é que preciso compreender as escolhas de cada um. Fiquei entristecido porque não pude abraçá-lo antes de sua partida e ele só poderá deixar o Japão daqui a 3 anos. Fique calmo, meu amor. Você pode visitá-lo quando desejar. O Japão não é o fim do mundo, depois que inventaram o avião não existem distâncias inatingíveis. Você tem razão. Abrace-me, vamos esquecer o assunto, ok? Nisso entraram os 2 garotos correndo e apostando quem iria ganhar um jogo inventado por eles. Vendo a alegria deles, Bruna comentou.
Você não sabe o quanto agradeço a Deus e a você pela felicidade que deu ao meu filho. Percebeu como ele está mais alegre e animado depois que nos casamos. Graças a Deus, ele e Maeva se dão muito bem, ela está tranquila e segura e nosso casamento não fez bem só a nós dois, fez muito bem aos nossos filhos, falou Marcos. Daniele ligou para Eduardo e propôs comemorarem o aniversário juntos. Ele achou a ideia genial, consultou Maeva e disse que iria falar com os pais, depois daria uma resposta. O avô dela, Ângelo, estava voltando do Havaí e como o garoto gostava muito dele, então eles poderiam fazer uma festa que todos aproveitassem. Eduardo ficou entusiasmado com a ideia, pedindo a opinião de Maeva, que achou excelente. Ficou de consultar os pais e ligar de volta. Se eles aprovassem, ambos iriam programar a festa. Maeva, brincando, falou: Nossa, vocês dois estão ficando velhos. Sempre desconfiei que a Daniele fosse apaixonada por você. É engraçadinha. E eu acho que o John é apaixonado por você. Quanto a estar velho, se estou ficando velho, você já passou de ser velha. Os dois começaram a gargalhar, chamando a atenção dos pais. O que será que os dois estão aprontando? Passam o tempo todo rindo e brincando um com o outro, falou Bruna, continuando: Meu pai vem jantar conosco esta noite. Preciso verificar o que está faltando. A minha madrasta é minha colega de trabalho e sei do que ela gosta. Sei o que meu pai gosta de beber e quanto aos nossos filhos, tendo o pudim de Dona Maria, ambos ficam satisfeitos. E você, o assado Maeva, receita dada pelo senhor Rideu, lhe agrada? É uma pena não tê-la conhecido, acho que iríamos nos dar bem. Que bom, meu amor, que você está falando de família. Poderíamos começar a pensar em aumentá-la, você não acha? Sinceramente, acho que você tem razão, eu gostaria de ter outro filho. Eu também. Quero ter um menino ou uma menina ou quem sabe dois de uma só vez, ou podem vir um primeiro e o outro depois, não me importo. A festa de aniversário de Eduardo e Daniele chegou. Os dois se telefonavam 3 ou 4 vezes ao dia. Estavam ansiosos, seria uma linda comemoração. Os avós estavam orgulhosos pelos netos. O salão estava cheio de convidados. Bruna, puxando o marido e o filho pelo braço, disse: Maeva está aos abraços com o senhor Ângelo e com meu pai, vamos até lá que quero apresentá-lo, Marcos. Ao deparar com Ângelo, Marcos abriu um sorriso exclamando: Não acredito. Meu amigo, é o senhor? Após se abraçarem, Ângelo abraçou Eduardo e Bruna e, olhando-os, pensou: Santo Deus, agora está tudo explicado. Ele é filho de Marcos. Naquela ocasião ele era casado, eis o porquê das lágrimas de Bruna. Que moça honrada! Viveu todo esse tempo em silêncio, que bom que o tempo faz justiça. Vocês se conhecem? Perguntou Bruna admirada. Bruna, este é o sogro da minha irmã. Somos da mesma família. Eduardo, de olhos arregalados, exclamou: Então eu conheci os seus sobrinhos? Então a tia Simone é sua irmã? Sim, você conheceu a minha família, Eduardo. Bruna ficou pálida. O pai observou preocupado. Fingindo alegria com a descoberta, propôs um brinde e chamou Bruna para sentar-se com ele e a nova esposa. O assunto era agradável, falavam das grandes e boas coincidências da vida. Por exemplo, o casamento do pai de Bruna com a colega dela. Ele, que defendia a tese de que havia alguns corações fiéis a vida toda, de repente, apaixonou-se e amava como um adolescente sua atual esposa. Ângelo observava os traços do garoto com Marcos e não tinha mais nenhuma dúvida, o menino era filho dele. Marcos chamou os 3 garotos, Daniele, Maeva e Eduardo e pedindo a atenção dos adultos, disse: Pessoal, gostaria de dar um presente especial para Eduardo, naturalmente, vou precisar ouvi-lo e também sua mãe, seu avô e os demais. É o seguinte, quero reconhecer Eduardo como meu filho, registrá-lo, pois já o adotei em meu coração. Quero saber a opinião de Eduardo em ter em sua certidão de nascimento o meu nome. Os olhos do garoto encheram-se de lágrimas e ele se lançou em seus braços. Depois de alguns minutos, secando as lágrimas que teimavam cair dos seus olhos, respondeu:
O mais importante para mim é o amor que você tem me dado desde que nos conhecemos, mas ficaria muito feliz e orgulhoso de exibir meus documentos e dizer o nome do meu pai. Bruna abraçou os dois e, emocionada, completou: Meu amor, só tenho a agradecer a Deus pela felicidade que você trouxe para minha vida. Este é o maior presente que o meu filho está recebendo. Ângelo sorria e dizia para si mesmo: a justiça de Deus tarda, mas não falha. E eles são pessoas inteligentes, assim que o garoto tiver idade suficiente para compreender certas coisas, com certeza, dirão a ele o porquê dos acontecimentos. Olhando para o amigo que demonstrava muita alegria, imaginou: será que o avô sabe a verdade? Bom, isso é assunto muito particular e familiar, preciso silenciar o que sei. Assim, Eduardo foi reconhecido como filho legítimo de Marcos, que dividia sua vida entre o trabalho na NASA e a família. Bruna mandou fazer um jantar especial e pediu aos filhos que se preparassem para esperar por Marcos aquela noite. Queria fazer uma surpresa para todos, mas em especial para ele. Maeva e Eduardo se entreolharam, depois tentaram lembrar o que estariam comemorando naquele dia, mas não encontraram nenhuma resposta. Seria melhor esperar. Marcos ficou surpreso com a recepção e tentou se lembrar se estavam comemorando alguma data importante entre o casal, mas não chegou a nenhuma conclusão. Ansioso, pediu: Pessoal, pelo amor de Deus, falem logo, vamos comemorar o quê? Lamento dizer, porém não consigo me lembrar de nenhum acontecimento especial. Todos os nossos dias têm sido especiais, aí se torna difícil saber o que é mais importante. Nós também não sabemos o que é, papai. Responderam os filhos ao mesmo tempo. Bruna, abraçando o marido, disse: Gostaria que vocês se sentassem à mesa, só eu fico de pé. Bruna criou uma expectativa. Depois de pequena pausa, pegou um envelope do bolso do casaco e pediu para Marcos abri-lo. Ele ficou corado, levantou-se e suspendeu Bruna no ar. Emocionado, entre lágrimas, falou para as crianças: Vocês vão ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Vamos ter um bebê. A notícia da chegada do bebê deixou todos felizes. Eles discutiam nomes, apostavam se era menino ou menina, e os avós ficaram ansiosos com a notícia. Ângelo iria ao Brasil e Marcos pediu que ele visitasse Rideu e levasse o CD com as gravações do aniversário de Eduardo, comentando com o amigo que o pai estava viajando bastante, ficava um mês no Brasil e 3 meses fora. Realmente estava usufruindo a vida que merecia. Em breve, iria para o Japão e poderia levar a filmagem para o irmão, que ainda não conhecia a cunhada e o sobrinho Eduardo. Faziam as contas e comentavam como o tempo havia passado rápido. Segundo as últimas notícias que tivera do irmão, ele estava desenvolvendo um trabalho maravilhoso, já havia saído do Japão 2 vezes para ir a Roma. Infelizmente, ainda não tinha ido ao Brasil, e o pai o visitara algumas vezes. Mas o importante é que tudo estava bem. Ele se sentia feliz e realizado com o caminho escolhido. Marcos confidenciou a Ângelo alguns procedimentos determinados pela NASA. Ele não tirava férias havia 2 anos, todos os engenheiros estavam empenhados no novo projeto que exigia a presença constante deles. Disse que o projeto estava chegando ao fim e assim que pudesse tirar férias iria ao Brasil, Havaí e Japão. Levaria a família, tinha prometido a Eduardo e Maeva. Rideu ficou feliz com o telefonema de Ângelo dizendo que estava no Brasil e que trazia algo muito especial para ele, o CD da festa de aniversário de Maeva e Eduardo. Convidou o amigo para jantar em seu apartamento. Maria se encarregou de preparar um cardápio especial. À noite, sentados à mesa, Rideu comentou com o amigo que mantinha apenas um restaurante, administrado por um sobrinho que viera do Japão com toda boa vontade de crescer na vida. Era competente, honesto e muito trabalhador, por essa razão ele viajava tranquilo, sabendo que na volta tudo estaria em perfeita ordem. Sabendo da atitude do filho em adotar Eduardo, elogiou-o. Não sabia explicar, mas quando conhecera o garoto sentira algo muito especial. Era parecido com seus filhos, o jeito dele lembrava Carlos e Marcos quando pequenos. Ângelo ficou olhando para o amigo e pensando: Santo Deus! É a força do sangue que corre nas veias dos dois.
Tomara que um dia ele venha a saber que o menino é seu verdadeiro neto. Após o jantar, Rideu convidou a todos para assistirem ao vídeo enviado por Marcos. Marina estava presente, pois era considerada pessoa da família e estava ansiosa para conhecer a família de Marcos. Reclamou que Rideu prometera várias vezes lhe mostrar o vídeo do casamento, mas como não parava no Brasil, ainda não o tinha passado. Pensava que ainda bem que Ângelo havia trazido aquela gravação. As crianças apareceram e Marina observou em silêncio, como o menino é parecido com Carlos quando criança, o jeitinho de sorrir e andar é idêntico. Como pode ser tão parecido? Deus faz as coisas certas. Marcos conheceu a mãe do menino e o adotou, ele já era predestinado a ser da família. Quando Marcos apareceu abraçado a Bruna, Marina ficou sem fôlego e começou a tossir. Todos correram para socorrê-la. O que houve, Dona Marina? Perguntou Maria abanando-a. Rideu respondeu. Emoção. Marina é como se fosse mãe dele. Calma, nosso menino está muito feliz. Voltaram a ver a filmagem e Marina olhava sem prestar atenção. Ela fazia as contas e chegava ao resultado: aquele menino era filho de Carlos. O dia em que eles ficaram juntos, ela engravidou. Mas por que ela não contara para ele? Talvez ele tivesse tomado outra decisão na vida. Ele não sabia da existência do filho. E Marcos, será que sabia? Ela havia jurado para o padre segredo absoluto sobre aquela noite e jamais tocaria no assunto nem com ele, nem com ninguém. Que Deus tomasse conta e fizesse o melhor por todos. Em silêncio, derramava lágrimas. Senhor Rideu, pode deixar o CD comigo. Quero ver novamente. Amanhã eu prometo lhe entregar, solicitou Marina. Pode ficar com ele, é seu. Veja quantas vezes quiser. Eu não entendo nada desses aparelhos, é conversa quando se fala por aí que todo japonês é bom em eletrônica, pois eu não entendo nada. Mas a Maria, que entende, gravou tudo enquanto assistíamos, o nosso CD está aqui. Só vamos testar para ver se ficou tudo em ordem. Marina não fechou os olhos aquela noite, pensava no padre e em Bruna. A imagem do menino não saía de sua cabeça. Ele era a cara do padre quando criança. Por que será que Bruna escondera de todos? Seria justo o inocente não conhecer a verdade sobre sua paternidade. Se Carlos soubesse de sua paternidade não largaria tudo por ele. Virando-se na cama de um lado para o outro para descansar o corpo, ela começou a pensar, e se ele ficou sabendo e preferiu ignorar? Não, isso ele jamais faria. Ela conhecia bem os meninos. Se ele soubesse a verdade, com toda a certeza assumiria o filho. E se Marcos sempre soube e ao enviuvar resolveu adotar o menino e se casar com a moça? Ela quebrava a cabeça e não chegava a nenhuma conclusão. Capítulo 12. Nada fica escondido. Bruna deu à luz um lindo menino, e em unanimidade a família aprovou o nome, Marcos Júnior. Maeva, muito feliz pela chegada do irmão, perguntou ao pai se o tio não poderia batizar o bebê. Ele viria visitar a família dali a 2 meses e seria tão bom que todos estivessem juntos. Vamos conversar, há alguns procedimentos exigidos pela igreja. Precisamos, inclusive, consultar Bruna e saber o que ela acha. Por falar nisso, ela sabe do meu tio padre? Perguntou a menina. Ela sabe que eu tenho um irmão no Japão, mas nunca falamos sobre o que ele faz. Papai, o nosso tio é um motivo de orgulho. Eu já falei para o Eduardo há muito tempo, mas o Edu é um túmulo. O que eu falo para ele, morre com ele. Tenho certeza de que nem com a mãe ele fala sobre nossas conversas. Marcos ficou pensando na conversa que tivera com Maeva. De fato, seria uma grande oportunidade para toda a família se congratularem. Fazia mais de 3 anos que a família não se reunia. E o batizado do bebê poderia ser uma grande comemoração unindo todos os membros da família. Marcos telefonou para o pai e este confirmou que o bispo passaria alguns dias no Brasil e que gostaria muito que toda a família pudesse se encontrar. Marcos falou da ideia da filha e Rideu a aprovou, dizendo que o batizado do bebê, realizado pelo tio bispo, seria algo que ficaria marcado para sempre. No fim de semana, a família estava reunida. O pai de Bruna, paparicando o netinho, e a esposa com a filha preparando o almoço.
O tempo estava quente, os garotos se divertiam nadando de um lado para o outro. Marcos chamou os dois para almoçar e ficou observando-os. Como estavam crescidos. Outro dia sua filha era uma menininha. Conhecera Eduardo tão pequeno, e agora via nele um rapazinho, sentia orgulho dos dois. Sentados à mesa, Marcos pediu a atenção de todos. Pessoal, quero fazer um convite a toda a família, inclusive ao senhor meu sogro e sua esposa. Meu pai está preparando a nossa chegada ao Brasil. Meu irmão chegará do Japão depois de quase 4 anos. Ele é bispo, mas o que é mesmo engraçado foi que no mesmo dia do meu casamento ele estava recebendo a consagração do Papa, por este motivo minha irmã e meus sobrinhos não vieram ao nosso casamento. Bruna sentiu as pernas tremerem e a cabeça girar. O que ela estava ouvindo não se referia nem a ela, nem ao seu passado. Depois que conhecera Marcos muitas coisas mudaram dentro dela. Quando as lembranças teimavam em aparecer ela desviava os pensamentos, agora tinha a quem amar de verdade, Carlos fora apenas um sonho e nada mais. Ela precisava saber se era obra do destino Marcos ser irmão de Carlos ou se tudo não passava de coincidência. Não ouviu as últimas palavras do marido, que tocando em seu braço perguntou. Quem vai decidir é você. O que acha? Acho a ideia ótima. Respondeu completamente alheia ao que estava dizendo. E, olhando para o marido com as faces ruborizadas, perguntou, como se chama seu irmão? Carlos. Ele é o meu irmão caçula. A diferença de idade entre nós é pouca. Sou 4 anos mais velho que ele. Entre nós dois tem a Simone, minha irmã querida. O pai percebeu a inquietação da filha e fingindo que precisava dela para trocar o bebê, levou-a para dentro do apartamento. Sozinhos, vendo que a filha tremia dos pés à cabeça, perguntou. Bruna, é o que estou pensando. Sim, é o que o senhor está pensando. Carlos é o pai do meu filho e eu não sei o que vou fazer da minha vida agora. Calma, vamos pensar com bastante serenidade. Você não tem culpa de nada, minha filha. Se tivermos de acusar alguém, que seja o destino. Mantenha-se calma, não deixe o seu marido perceber. Depois você saberá o que fazer. O senhor tem razão, não vou afetar o meu relacionamento por causa disso. Não procurei pelo passado e se ele veio ao meu encontro vou recebê-lo de cabeça erguida, afinal, quem mais sofreu fui eu. Voltando à sala, Bruna não conseguia disfarçar o nervosismo. Em dado momento, o marido perguntou. Amor, você está se sentindo bem? Parece cansada e está com as mãos transpirando. O que há? TPM. Esqueceu que sempre fico assim. Nada que já não tenha sentido antes. Não se preocupe, não é nada sério, apenas inconveniente. Vou tomar meu remédio para amenizar um pouco o mal-estar e melhorar minha cara. À noite, ela não conseguiu dormir. Marcos notou sua inquietação e, sem perguntar, levantou-se e foi até a cozinha preparar um chá de jasmim. Oferecendo uma xícara para a esposa, disse. Tome e relaxe, quero que você durma tranquila. Deixe o bebê aos meus cuidados. No outro dia, logo cedo, Bruna procurou o pai no hospital e colocando a cabeça no ombro dele, questionou. O que faço, meu pai? Sinceramente estou me sentindo muito mal. Não posso prorrogar de contar a verdade ao meu marido. Uma das coisas que ele me pediu quando nos conhecemos foi para sempre falarmos a verdade um para o outro. Minha filha, ouça sempre o seu coração, tenho certeza de que ele vai compreender a situação, vocês não premeditaram nada, foi obra do destino. Por outro lado, Marcos é um homem nobre e íntegro, saberá lidar com a situação. Estou aqui para ajudá-los no que for preciso. Hoje eu não tenho condições de cuidar do coração de ninguém, preciso cuidar do meu. O Senhor pode designar alguém para me substituir. Ele, abraçando-a, respondeu. Façamos melhor, vou lhe dar 3 dias para colocar o seu coração em ordem. Fique tranquila quanto aos pacientes, está tudo sob controle. Vá consultar os seus santos e ouça o que eles têm para lhe dizer, depois, com calma, você faz as coisas que precisam ser feitas. Com os olhos marejados de lágrimas ela o abraçou, agradecendo, muito obrigada, papai. O senhor é maravilhoso, tenho orgulho de ser sua filha. Bruna ligou para Marcos, deixando-o apreensivo.
Ele percebeu que ela estava ansiosa e se questionou sobre o que poderia estar acontecendo. Ela não estava trabalhando, será que não se sentira bem e estava escondendo alguma coisa dele? Num impulso, chamou um dos assistentes e disse que estava tudo em ordem e que precisava dar uma saída. O assistente, que conhecia os hábitos e a responsabilidade profissional do chefe, ficou preocupado e quis saber se havia alguma coisa em que ele podia ajudar. É um problema pessoal que preciso resolver. Não se preocupe, apenas assuma o controle e qualquer eventualidade me chame. Marcos se retirou e o assistente ficou intrigado. O chefe não se ausentava do expediente de trabalho sem um motivo muito sério. Chegando de surpresa, Marcos encontrou Bruna deitada no divã, olhando para o alto. Aproximando-se dela, e pegando suas mãos, perguntou: Meu amor, o que está acontecendo? Estou aqui do seu lado. Combinamos nunca esconder nada um do outro, lembra-se? Claro, meu amor, somos felizes porque somos transparentes um com o outro. Eu o amo e lhe agradeço por tudo o que tem feito por mim e por nossos filhos. Você é parte de mim, minha vida teve outro sentido depois que o conheci. Sou muito feliz ao seu lado. Por favor, Marcos, o que tenho para lhe dizer vai doer em você como está doendo em mim. Bruna, conte comigo, não me deixe nessa agonia. Seja o que for, meu amor, eu estou aqui para ajudá-la. Confie em mim. O que tenho a lhe falar é sobre nosso filho Eduardo, ou melhor, sobre o pai biológico dele. Ele não está morto como vocês pensam. O pai dele está vivo e nunca soube de sua existência. E ele é alguém que você conhece muito bem. Bruna, por Deus, o que você está me dizendo? Marcos estava pálido. Ficou alguns segundos em silêncio tentando imaginar quem seria o pai biológico de Eduardo. Não se lembrava de ninguém que pudesse ser o pai. Bruna, por que você mentiu para mim? Eu, que sempre lhe dei toda a liberdade, justo eu que confiei cegamente em você. Desprendendo-se dela, ele se pôs de pé e perguntou: E você pode me dizer quem é esse homem que conheço muito bem? Algum colega seu ou meu? Por favor, Marcos, não se altere, sente-se e me ouça. Ele se sentou com as duas mãos cobrindo o rosto. Bruna começou a relatar o seu envolvimento com Carlos e Marcos lembrava que muitas vezes o irmão falara sobre ela, que não tinha coragem de se declarar. Então, a garota era Bruna. A esposa lhe contou sobre o encontro no hospital quando Carlos acompanhara Hiroshi, que estava muito doente. Da ida dela ao Brasil e da única noite que ficaram juntos e resultou na gravidez de Eduardo. Falou do juramento que fizeram juntos de nunca mais se procurarem. E foi isso o que ambos fizeram. Nunca mais soubera dele e acreditava que ele também nunca a procurara. Bruna confessou que sofreu anos de solidão ao lado do filho e pensou muito nele, mas nunca lhe passou pela cabeça procurá-lo. Chorando, acrescentou: Depois que nos conhecemos em Roma, minha vida mudou e tirei Carlos definitivamente de dentro de mim, e fiz como ele queria, encontrei alguém e me casei. A única coisa que eu não poderia imaginar é que iria justamente encontrar, amar e me casar com o irmão dele. Jamais menti para você, Marcos. Não fui eu quem lhe disse que o pai do Eduardo tinha morrido, foi ele. Para ele sim, eu sempre disse que o pai morrera antes de ele nascer. Para você, eu pedi não falar sobre família, tive problemas com minha mãe, com o pai do meu filho, e não me sentia à vontade para falar do assunto. E você aceitou, estou errada. Marcos abraçou Bruna e disse baixinho: Vamos nos acalmar para pensarmos melhor em tudo. Nada vai mudar com relação a nós dois nem aos nossos filhos. Fique calma e me perdoe por ter sido rude com você. Permaneceram abraçados. Choraram um no ombro do outro. Quando se acalmaram, sentaram-se e se olharam nos olhos. Marcos então falou: Eu imagino o seu sofrimento, sem poder dividir sua dor com ninguém. O meu irmão, com certeza, jamais desconfiou que você levava um filho dele no ventre e nunca saberá a verdade. Eduardo é meu filho, tem o meu sangue e você vai me prometer que nunca contará para ele a verdade sobre o pai biológico. Fale-me, Bruna, além de mim quem mais sabe sobre a paternidade dele? Apenas meu pai, nem para a minha madrasta ele contou.
Apenas eu e ele somos conhecedores dessa história que marcou nossa vida. Hoje eu contei para ele que você e Carlos eram irmãos e que nunca havíamos falado sobre ele, por esse motivo, eu não sabia de nada. Meu pai ficou espantado e disse que isso fora obra do destino. Como poderíamos supor que vocês eram irmãos? Que o meu filho tem o seu sangue? Você se lembra, Marcos, que ele foi à casa da tia no Havaí, conheceu os primos, trocam mensagens, se adoram, quando iríamos imaginar que ele e Maeva são primos de sangue, e o seu pai o avô dele. Vamos convidar o seu pai para vir tomar um drink conosco e quem sabe ele, com toda a sua vivência e experiência possa nos dar uma palavra de conforto. Estamos tensos, nervosos e abalados, o seu pai é um homem equilibrado. Vamos ouvi-lo antes de tomarmos uma decisão definitiva a respeito do caso. Mais tarde, o pai de Bruna chegou com presentes para os 3 netos. Ele amava Maeva como se fosse uma neta de verdade. Virando para a mocinha, ele pediu: Maeva, você cuida desses 2 garotos que eu preciso falar com seus pais sobre negócios. Coisas de gente adulta que um dia vocês também saberão. Sozinho com o sogro, Marcos, ansioso, perguntou o que ele achava de tudo aquilo e o que poderiam fazer. Bem, vou dar a minha opinião sincera. Não sei até quando vocês poderão esconder a verdade. Mas acho que devem evitar a aproximação de Eduardo com o pai biológico pelo menos por enquanto, até que a vida por si mesma mostre os caminhos a serem tomados. Ele ainda não está preparado para entender essa situação, e desconhecemos o que poderá acontecer ao seu irmão se souber da verdade a respeito dele. Faça o possível para afastar Bruna e Eduardo da presença do bispo e tudo ficará bem, pediu o sogro. Conversaram bastante tempo e prometeram que aquele segredo ficaria entre eles. Iriam proteger Eduardo de todas as formas. As revelações inesperadas tocaram muito fundo Bruna e Marcos. Eles se esforçavam para manter as aparências quando estavam com os filhos, mas quando ficavam sozinhos, os 2 choravam abraçados e em silêncio. Bruna pediu para Marcos ir ao Brasil encontrar os familiares. Ele confessou que não queria ir, não sabia a reação que teria diante do irmão. Se ele escolhera seguir a igreja, porque foi seduzir uma mulher e fazê-la jurar que acontecesse o que acontecesse jamais deveria procurá-lo. Ele via isso como um ato de covardia e não de amor e responsabilidade. Não queria ver o irmão, não poderia responder pelos seus atos diante dele pregando amor, solidariedade, fraternidade entre os povos. E o filho dele? Ele não se preocupou em saber o que aconteceu com a moça que se entregou a ele por amor. Isso não estava certo, Deus não poderia aprovar essas ações tomadas por alguns padres. Vou desculpar-me com meu pai e minha irmã. Direi que na última hora surgiu um imprevisto e eu não pude deixar a NASA. Depois que o meu irmão partir para o Japão, iremos visitar meu pai e minha irmã. Seu pai tem várias fotos e vídeos do nosso casamento, aniversário do Eduardo, nascimento do nosso bebê, você acha que não vai mostrar para ele? Você tem razão, ele vai mostrar. Mesmo contra a minha vontade partirei para o Brasil sozinho, ficarei por lá uma semana e voltarei com os vídeos, fotos e tudo o que possa comprometer você e Eduardo. E o seu pai não vai desconfiar de nada. Como você vai pegar tudo isso? Perguntou Bruna. Fique tranquila, vou arrumar uma forma de fazer tudo sem deixar que ele desconfie. De repente, coloco na mala pensando ser minhas coisas e deixo outras no lugar. Bruna implorou que ele não demonstrasse ressentimento contra o irmão. O que acontecera entre ela e o padre não deveria interferir na relação deles como irmãos. Afinal, o irmão não sabia nada sobre o filho. E também Hideo, que aguardava os filhos com tanto amor e carinho, não podia sofrer esse desgosto. Marcos prometeu que iria fazer de tudo para manter as aparências em família, não que dentro do seu coração tudo estivesse resolvido. No fundo, sua vontade era esmurrar o irmão e falar algumas palavras que estavam entaladas em sua garganta. Marcos viajou. O pai ficou surpreso e disse ao filho que sentia muito por ele não ter levado a família. Questionou como fariam para batizar o bebê. O filho desculpou-se dizendo que os padrinhos eram o sogro e a mulher dele, e que eles não poderiam deixar seus compromissos, pois a política da saúde nos Estados Unidos era severa demais.
Bruna também fazia parte da diretoria, enfim, todos estavam comprometidos. Prometeu trazê-los em breve, assim que fosse possível, e disse que iria levá-los para visitar a irmã no Havaí.